Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. O meu nome é Ana Moreira e hoje tenho um convidado muito especial, um amigo, colega, médico. Isso, é o eco, é o eco. Olá, Santiago. Olá, boa noite. Boa noite. É um prazer ter-te em Portugal, em primeiro lugar, no Centro de Medicina Integrativa em segundo lugar e agora no Instagram em terceiro lugar. Isso aí. Sentimos-nos muito felizes de tu teres. Bom, tu é que nos procuraste, mas há alguma coisa no campo eletromagnético que nós estamos a soltar para que apareçam bons profissionais a querer trabalhar connosco em equipa. Portanto, nós temos uma equipa já de alguns colegas médicos e de outros terapeutas, profissionais de saúde. O Dr. Santiago Nunes é a nossa mais recente aquisição. E, portanto, queremos saber um bocadinho hoje vimos falar aqui de estilo de vida e saúde. O Dr. Santiago é cardiologista e trabalha na área integrativa e daí estar a trabalhar connosco em termos de medicina integrativa e funcional dentro do Centro de Medicina Integrativa. Hoje viemos falar um pouco de estilo de vida e saúde, que é uma coisa que tem muito a ver com o sistema cardiovascular, embora obviamente afete todos os outros órgãos, mas queremos saber um bocadinho do teu percurso académico e do teu percurso como médico. Conta-nos lá um bocadinho. Ana, boa noite pessoal que está assistindo. Em primeiro lugar, Ana, queria agradecer publicamente, já agradeci para ti pessoalmente, né, o convite por integrar a equipe do Centro Integrativo, doutora Ana Moreira. Me sinto muito honrado, muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe. E essas lives que tu tem feito também me proporcionou conhecer os outros colegas. Hoje à tarde assisti a live do doutor André Puccini também, e dos outros colegas. Então, acho que é importante porque, às vezes, no dia a dia, a gente acaba não conseguindo conhecer os colegas. Mas agora, na clínica nova, que já é oficial, que temos umas instalações novas, com 12 gabinetes, vamos poder nos conhecer todos, porque já vamos poder estar todos ao mesmo tempo a trabalhar, coisa que até agora não tínhamos. Assim que tu trouxeste-me sorte, Santiago. Então, olha, bom presságio, né, Ana? Bom presságio. Mas, falando um pouco da minha história, não existe, na verdade, uma formação de cardiologia integrativa. Não. Né? O cardiologista é um cardiologista tradicional que, em algum momento da sua vida, começou a pensar a medicina de uma maneira diferente. E, assim, eu vejo muito da minha história, me identifico muito com vários colegas. Recentemente faleceu agora o Dr. Stephen Catra. No Brasil, o Dr. Túlio Sperbi, que estudei com ele também, participei de algumas lives com ele. Então, são colegas que eu me identifico bastante. Por quê? É um cardiologista tradicional que, em algum momento da sua vida, começou a pensar a medicina de uma maneira diferente. Eu me lembro da minha formação, então, eu fiz no Brasil, a formação é um pouco diferente de Portugal. Eu fiz 2 anos de clínica médica, depois 2 anos de cardiologia, no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Terminada essa formação, fui contratado pelo hospital, trabalhei 5 anos na emergência do hospital e depois 5 anos na UTI. Então, uma formação bem tradicional. Depois disso, então, eu fiz uma formação aqui na Universidade do Porto, em geriatria, né? E eu não me lembro muito bem como as coisas aconteceram, mas eu me lembro que eu vi alguns pacientes na minha prática diária que melhoravam e faziam suplementação. E eu me lembro que eu não entendia por que isso acontecia, porque eu não conhecia a medicina integrativa, mas eu respeitava os pacientes. Eu dizia, se está te fazendo bem, então, assim, mantém isso. Continua. Mas eu confesso que eu não entendia. Chegou um momento que eu decidi entender o porquê que aqueles pacientes melhoravam. Então, talvez, a gente já conversou algumas vezes, Ana, mas talvez tu não saiba.
a minha história, o meu pai morreu de morte súbita cardíaca. Né? O meu pai teve câncer de pulmão aos 42 anos e morreu aos 52 anos sem nunca ter conseguido parar de fumar. E eu vi assim, olha, se o meu pai, e nós somos muito parecidos fisicamente, não que isso queira dizer, mas eu sempre pensei assim, olha, talvez essa genética, essa propensão para morrer de uma doença cardíaca eu tenha, mas o que eu posso fazer de diferente para não ter o mesmo desfecho que o meu pai? Então, eu nunca fumei, na verdade, né? Então, procuro, e para mim, o estilo de vida saudável é a chave, e hoje em dia a gente estuda e sabe disso, para mudar epigeneticamente os nossos genes que não são favoráveis. Então, o estilo de vida, na verdade, é o segredo. Aliás, o segredo da medicina integrativa, no geral, é exatamente nós conseguimos olhar para um paciente, conseguimos compreender aquilo que ele traz de bom, que até pode ser a sua genética. Por exemplo, a minha avó paterna morreu aos 95, a minha avó materna aos 94. Então, eu tenho uma boa genética, já tenho uma boa carga, mas aquilo que eu faço, se eu mantenho essa carga positiva ou se eu anulo essa carga positiva, é o que conta. Isto é o que nós chamamos epigenética. Portanto, a epigenética, podemos, assim, em linguagem um bocadinho mais popular, digamos que seria o nosso estilo de vida. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida que conta efetivamente. E é uma coisa que na faculdade damos muito pouca importância, quer dizer, nós temos uma semana, se tanto, de nutrição, temos exercício físico, acho que temos pouquíssimo, sei lá, umas pouquíssimas aulas. O sono, aprendemos os ciclos do sono, mas não aprendemos verdadeiramente a importância de dormir bem. Aliás, eu acho que enquanto alunos de medicina nós todos dormimos mal, porque é verdade. eu lembro-me muito café, né? Eu isso nunca tomei. Eu nunca tomei café porque eu devo ter alguma sensibilidade. Eu ficava com taquicardia quando tomava café. Mas eu lembro-me de dormir mal antes dos exames. Mas ninguém me ensinou como é que eu havia de, digamos, contrabalançar essa situação. Então, isso é o que nós chamamos medicina integrativa e funcional, é o conjunto de recomendações, de regras, de ideias, de sugestões, de suplementação, de tratamentos diferentes que nós conseguimos dar aos nossos pacientes e que efetivamente os faz mudar para um estado de mais saúde. Muitas vezes nós não conseguimos recuperar a saúde, tu trabalhas numa área, embora comigo tens visto até pacientes um bocadinho de tudo, não é? Pronto, tu tens a tua especialidade de cardiologia, mas eu tenho-te enviado alguns pacientes que não são específicos de cardiologia, são pacientes, porque nesta visão da medicina, na realidade, a cardiologia é dentro da medicina integrativa. Primeiro temos um guarda-chuva, vamos chamar a medicina integrativa, e depois podemos ter a cardiologia integrativa. E, portanto, a cardiologia integrativa, embora não exista este nome legalmente, ou se é que se pode dizer isto assim, é uma área que efetivamente vê a pessoa como um todo, na qual a dieta, o sono, o peso, as relações, a suplementação, relações, como é que a pessoa está no seu geral, na sua vida, as suas relações amorosas, as suas relações de trabalho, tudo isto vai contar para um determinado stress, para uma determinada inflamação, que nós sabemos que vai dar alguma pressão cardiovascular e alguma doença cardiovascular. É por isso que, efetivamente, o teu trabalho é tão importante, porque tu consegues diagnosticar todos estes fatores de risco, os que são modificáveis, obviamente, né? Porque o meu pai também morreu de morte súbita, portanto, nós temos um fator de risco que é não modificável, não é? Ambos temos esta carga, que é uma carga cardiovascular, genética, à partida, mas que nós não precisamos de acordar esta genética, é isso que nós tentamos transmitir para os nossos pacientes. E depois todos os tratamentos que tu aconselhas e todas as suplementações que tu aconselhas, tal como o ozono também, a colação de metais pesados, os soros ortomoleculares, tudo isso que entra muito na área da cardiologia e que tu foste estudando e que
agora gostas de praticar, certo, Santiago? Sabe que eu sou muito orgulhoso da especialidade, mas talvez o trabalho que está sendo difícil, eu te digo que é um trabalho. Nós somos seres em construção, na verdade. Foi desconstruir os paradigmas que eu já havia construído e solidificado, entende? Digamos assim, e mudar o meu mindset em relação a como eu enxergava o paciente, em como eu enxergava a própria saúde. Na verdade, eu me via como. Acho que funciona assim. Não dá para a gente generalizar, mas de um modo geral, a cardiologia tradicional, a gente trata doenças, entende? E eu acho que com a cardiologia integrativa, com a medicina integrativa, a gente promove saúde. Claro que trata a doença naquele paciente que é doente. Correto. E a minha paciente mais idosa que eu já atendi tinha 104 anos. Então, chega um momento que a gente tem que tratar a doença de uma pessoa doente, mas em todos os pacientes a gente tem que promover saúde. E eu converso com os pacientes assim, que eu acho que esse é o grande diferencial, eu acho. O paciente que busca a medicina funcional integrativa é um paciente ativo, é um paciente que tem que participar do tratamento. Não é aquele paciente que fica passivo esperando que o médico prescreva o medicamento que o paciente vai tomar. Não, é um paciente diferente. Então, às vezes tem alguns colegas que ficam chateados quando o paciente vai pesquisar sobre a sua doença, e eu acho que o diferencial é a gente ter o paciente como um parceiro. Às vezes o paciente traz alguma coisa e eu, às vezes, digo, olha, eu não sei isso, vamos estudar junto. O paciente traz alguma coisa diferente e a gente tem que dizer para o paciente, olha, eu não estudei sobre isso, eu vou estudar para te dar um retorno, vamos estudar junto. Isso às vezes é um dos problemas que nós temos na medicina integrativa, é que os pacientes vêm com um update dos problemas com muito mais capacidade do que aquilo que nós conseguimos trabalhar. Eu, na palestra que dei no Congresso em 2019, aqui no Congresso Português de Medicina Integrativa, explicava que até os anos 50, para que se duplicasse o conhecimento médico-científico, eram precisos 80 anos. Agora são precisos 8 dias. É assustador. Nós não conseguimos manter-nos up-to-date de tudo aquilo que é modernidade. E por isso, eu concordo contigo que às vezes nós temos que dizer, olha, nós vamos estudar, vamos falar com outros colegas e agora temos uma equipa e a doutora Filipa, que é a nossa pediatra integrativa, que também entrou agora aqui para te ouvir, já estamos a ficar com uma equipa já de peso, não de peso porque sejamos pesados, mas de peso porque já somos alguns. E é um sonho, não é? É um sonho que é trabalhar com colegas que compreendem a mesma linguagem e que, digamos, conseguimos estar todos para um bem comum. Temos alguns pacientes que vão passando por todos nós porque são casos difíceis, como tu dizes, nos quais já vêm com uma doença e aquilo a tentativa é a recuperação da saúde, às vezes é impossível, pela gravidade da situação, mas pelo menos o não agravamento da doença, que é muito importante. Então, hoje a nossa ideia era dar-te a conhecer ao público e todos os utentes que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, que venham experimentar, sentar-se, ter uma consulta de cardiologia integrativa. Quais são as diferenças? Porque na cardiologia integrativa nós conseguimos colocar todos os exames de diagnóstico tradicionais, exatamente como um colega de cardiologia, e os exames de diagnóstico um pouquinho mais funcionais da medicina integrativa, e depois acho eu a abordagem terapêutica que nós conseguimos fazer é que é ligeiramente diferente, porque aí de facto entra, como tu disseste, a suplementação, entra o estilo de vida assim muito. No outro dia falávamos de dieta, não é? Que eu sou um bocadinho rigorosa com a dieta, e depois todos os outros tratamentos que às vezes são precisos, como a ozonoterapia, tu sabes que eu sou fã da ozonoterapia, não é? Aliás, todo o cardiologista que se prezasse, se conhecesse a ozonoterapia, passava a ser fã da ozonoterapia.
Porque se há especialidade na qual a cardiologia funciona bem, se há especialidade na qual a ozonoterapia funciona bem, é a cardiologia. Exatamente. Estás de acordo? Sabe que, inclusive, o Dr. Lair Ribeiro, eu faço a pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro, e ele diz assim, se eu fosse para uma ilha, se me mandassem para uma ilha deserta, eu tivesse que escolher apenas um tratamento, eu iria com uma máquina de ozônio. Porque o ozônio trata praticamente tudo, entendeu? Então, você vai para uma ilha deserta, já tem a vitamina D do sol também. Claro. O único problema da ilha deserta é que podia não ter ficha para ligar a máquina. Sim. Energia solar mesmo. Mas era preciso um gerador. Bom, outros tratamentos que também são muito importantes na parte da cardiologia integrativa são todas as vitaminas, algumas por suplementação oral, outras por suplementação endovenosa. Sabes que eu sou totalmente fã da via endovenosa porque eu acho que é rápida e nota-se uma diferença efetiva nos nossos pacientes e, como tu sabes, os pacientes que nos chegam, a maioria são pacientes que não ouviram as palestras há 10 anos antes, portanto, neste momento estão doentes e a modificação do seu prognóstico, às vezes, é necessário introduzirmos algumas técnicas um bocadinho mais rápidas. A quelação de metais pesados, toda a cardiologia deveria também, na minha humilde opinião, tudo aquilo que eu estudei, esforçar-se por procurar a sobrecarga de metais pesados nos nossos pacientes, porque todos os acidentes vasculares, muitos acidentes vasculares cerebrais, estão muito ligados à sobrecarga de metais pesados. Certo, Santiago? E algo que eu falei na minha palestra, inclusive no Congresso Internacional de Medicina Integrativa, foi, na minha opinião, a nossa saúde está balizada em 4 pilares, que é a alimentação saudável e o intestino blindado, pilar número 1. O número 2 é o exercício físico. O número 3 é a mente saudável e o sono reparador. E por último, por que por último? Porque às vezes o paciente só quer fazer suplementação e esquece de fazer o resto, que na verdade não é o resto, eu acho que é o mais importante, que é o estilo de vida, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então, eu vejo, na verdade, a suplementação e a modulação hormonal como complementares daquela pessoa que já tem um estilo de vida saudável. Não adianta querer modular hormonalmente, não adianta querer fazer apenas uso da suplementação se não tem um estilo de vida saudável. Não tem jeito. O meu grande sonho, Ana, é que a medicina, seja a cardiologia tradicional ou a cardiologia integrativa, que elas não colidam, na verdade, que elas se deem as mãos, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir crescer junto, os pacientes se beneficiarem disso. Eu acho que elas não colidem, porque tudo aquilo, ou como dizia Hipócrates, não é? O primum non nocere, ou seja, em primeiro lugar não fazer mal. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, nós, quando eu digo nós, os médicos que trabalham um bocadinho mais na área funcional, não estamos a fazer mal. Portanto, não temos nenhum motivo para colidir com o que seja chamado medicina convencional ou cardiologia convencional, que na realidade é um contrassenso, porque a medicina é só uma, a cardiologia é só uma, porque cada paciente é só um. Portanto, nós temos, assim como tu tiraste a especialidade de cardiologia, a seguir especializaste-te e foste fazendo estudos dentro de uma área mais funcional, mais integrativa, mas tu não deixaste de ser cardiologista e não deixaste de ser médico. Quando passaste a ser cardiologista, não deixaste de ser médico. Portanto, para mim, eu vejo isto assim, não é? Como vamos pondo mais peças do puzzle, assim como um colega que seja ginecologista pode subespecializar-se mais na mama, por exemplo. Nós aqui desespecializamos-nos, ou seja, o nosso objetivo é que vemos a pessoa como um todo e não tão por partes como na medicina mais tradicional. Bom, então, o convite hoje era para
dar aos nossos utentes e às pessoas que nos seguem, aos nossos amigos, as boas-vindas ao Santiago. Vamos dar as boas-vindas em pessoa a 22 de janeiro, vamos fazer a inauguração da Clínica Nova, onde também iremos fazer, temos uma sala de formação e irás ter a oportunidade de fazer algumas formações para os pacientes com entrada livre. Iremos ter um sistema de streaming que nos vai permitir que as pessoas do Brasil também estejam a assistir às nossas palestras dentro da sala de formação da nova clínica, do novo centro, e onde também vamos ter exatamente uma sala para estar com os colegas e esta nova especialização que eu chamo doenças difíceis ou doenças de difícil diagnóstico, cada vez vão ser uma fatia enorme da nossa área médica, estejamos todos juntos, todos os colegas juntos, exatamente olharmos esta pessoa como um todo, na qual também, claro, vais estar tu, Santiago. Portanto, era dar-te as boas-vindas, que as pessoas compreendessem a importância do estilo de vida para a saúde cardiovascular, mas para a saúde de uma perspectiva global, que é coisa que eu venho a falar há 500 anos e tu também, não é? Portanto, isso é aquilo que nós chamamos hoje em dia a epigenética, e conhecer um bocadinho o teu percurso e convidar as pessoas a virem falar contigo, a virem te conhecer. Também fizeste agora estiveste com o Rodrigo e com a Ivone na modulação hormonal, mas eu estou perfeitamente de acordo contigo. Sempre que vem um paciente a pedir modulação hormonal, sem primeiro fazer uma desintoxicação, sem primeiro trabalhar o intestino, sem primeiro ajudarmos aquela paciente a emagrecer ou recuperar a sua atividade física, é impossível fazermos modulação hormonal ou outra, ou qualquer técnica estética deixa de ter sentido na minha ótica. Estás de acordo, Santiago? Estou total de acordo. Eu queria dizer só para as pessoas, eu queria dar uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil, seja Portugal, seja no Brasil. Mas a boa notícia é que 20 a 15% apenas dessas mortes a gente não consegue prevenir. Então, 80 a 85% das mortes, através de um estilo de vida saudável, a gente consegue prevenir essas mortes. Então, essa é a boa notícia. O estilo de vida saudável... Portanto, de que lado é que as pessoas querem estar? Exatamente. Não é? No lado em que... Dá para auxiliar essas pessoas, né? Sabes a única coisa que eu às vezes digo que é contra nós, entre aspas, que é exatamente isto, é que aquilo que nós fazemos depende dos pacientes quererem efetivamente mudar a sua saúde. Nós não. Eu também costumo dizer para os pacientes assim, olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. O que tu tem é a má notícia. Olha, o que tu tem depende de ti. E a boa notícia que tu tem depende de ti também. Né? Essa é a boa e a má notícia, entende? Na verdade, está nas nossas mãos, entende? Que é o que a gente vai fazer com o nosso futuro e com a nossa saúde. Isso dá um poder muito grande para a gente. Claro. Não é que nós não somos... Não existe aquele determinismo, né? Não existe aquele determinismo. Ó, eu tenho uma genética ruim. Genética não é sentença. Nós somos Ana, se tu viver menos que 100 anos, tu não vai ficar satisfeita, né? Com essa genética boa que tu tem aí, com as avós que morreram longevas, né? Então, não pode te dar de satisfeita ao viver menos que 100 anos, pelo amor de Deus. Bom, mas também sabes que eu sou um bocadinho rigorosa com determinadas coisas e eu sou uma pessoa coerente digamos, nas recomendações que faço e nas recomendações que sigo para mim própria, que eu acho que isso é o segredo de nós, enquanto médicos, senão também é como tu estavas a dizer em relação ao tabaco, não é? Há coisas que não fazem sentido, nós temos que seguir ou deveremos seguir os conselhos que damos aos doentes, porque aquilo que não queremos para os outros também não devemos querer para nós. Portanto,
A lógica é um bocadinho essa. Bom, meu querido, 25 minutos. Tá ótimo. Gostei muito que estivesse aqui comigo. Gosto ainda mais quando estás na clínica. Os pacientes têm dado um feedback maravilhoso do teu trabalho e eu, como sou uma fã dos pacientes, portanto, também sou uma fã de ti. Ah, obrigado, maravilha, obrigadão. Tudo fica mais fácil quando a gente coloca amor, né? Então, acho que Sem dúvida. Obrigada gosto muito do que eu faço. pela tua Sou disponibilidade muito vocacionado. e pelo teu carinho e pela forma amorosa como tratas os nossos pacientes portugueses, mas os brasileiros, se quiserem vir aqui agora ver-te nas nossas novas instalações, também podem vir, também são bem-vindos. Eu tenho vários pacientes meus do Brasil que falam assim, Thiago, quando eu for lá, eu vou postar contigo presencialmente. Para mim vai ser um prazer. Claro. E a primeira paciente que eu atendi em Portugal, na clínica, Centro Integrativo, doutora Ana Moreira, que abriu as portas da clínica para eu atender, minha primeira paciente, ela falou assim, Santiago, eu estou aguardando consultar contigo faz 6 meses, entende? Para mim foi como se fosse, sabe, um bom presságio, assim, foi umas boas-vindas, assim, dos pacientes de Portugal, porque, querendo ou não, a gente fica inseguro, né, quando muda de país, a cultura é diferente. Claro. Estou me sentindo muito, muito bem-vindo, muito feliz. Muito obrigada. Então, para quem está agora a começar, vão ter que puxar atrás esta palestra ou então ir ver no YouTube. O Dr. Santiago é médico cardiologista e está a trabalhar no Centro de Medicina Integrativa, no Porto, e podem tirar as informações nas redes sociais ou então em anamoreira.pt e vir conhecer o Dr. Santiago em pessoa, fazer um check-up do seu coração e dos tubinhos que levam o sangue, e não só, porque efetivamente um cardiologista integrativo não é cardiologista, é integrativo. Portanto, é ver a pessoa como um todo e compreender os fatores de risco modificáveis que temos, tanto para a saúde cardiovascular como para a saúde global de cada um de nós como pessoa. Meu querido, um beijo. Prazer, uma boa noite. Contigo, Ana. Tchau, querido. Boa noite. Obrigada a todos. Alô?